Bom, vamos falar agora das obrigações divisíveis e das obrigações indivisíveis. Elas estão lá no artigo 257 a 263 do Código Civil. Essas obrigações divisíveis e indivisíveis, elas se classificam quanto à sua divisibilidade ou indivisibilidade, ou seja, o seu conteúdo, o seu objeto, ele pode ser divisível ou não. Então, quando na obrigação concorre um só credor, um só devedor, com uma só prestação, ela é única, ela é simples. As obrigações divisíveis e as obrigações indivisíveis, elas são compostas por uma multiplicidade de sujeitos. Então, podem ter vários credores, podem ter vários devedores, né? Então, aqui nós temos que identificar se aquele meu objeto eu consigo dividir ou não, ainda que eu tenha vários credores ou vários devedores, certo? Na obrigação divisível, não tem problema nenhum. Se eu tiver vários credores ou vários devedores, eu vou pagar a parte, cada um vai pagar a sua parte. E na obrigação indivisível? A obrigação indivisível é aquela que tem um objeto que, por alguns motivos, não pode ser dividido, não tem como a gente dividir aquele objeto. Como assim? O que seria um exemplo de obrigação, de objeto de obrigação divisível? Como o próprio nome já diz, essa prestação, o objeto dela pode se dividir. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro posso dar de forma dividida, diferente de um carro. Eu não tenho como dividir um carro sem perder o uso, né? Sem perder algumas características desse carro, deste objeto. Então, essa é a diferença fundamental entre a obrigação divisível e a obrigação indivisível. Na obrigação divisível, ela também pode ser cumprida de forma fracionada, ou seja, eu posso cumprir a minha obrigação de forma parcial, não preciso cumprir ela toda de uma vez. Então, eu tenho uma obrigação de dar 2.000 quilos de carne durante 30 dias. Em 30 dias, eu posso entregar alguns quilos por semana. Posso? Posso. Então, eu posso fracionar também a forma como eu vou entregar o meu objeto. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque não vai ter alteração da substância, não vai ter diminuição do valor ou prejuízo da finalidade, da funcionalidade do objeto. Então, nós sempre temos que analisar essas características, esses requisitos. Se eu dividir o meu objeto, vai ter perda de função? Não. Então, ok. Vai ter diminuição do valor? Não. Então, ok. Vai ter alguma alteração no meu objeto? Não. Então, não tem problema. Eu posso dividir. Agora, se algum desses requisitos a resposta for não, então eu não posso dividir o meu objeto. Então, ela vai ser uma obrigação indivisível. Certo? É a mesma coisa com dinheiro. Eu posso pagar parcelado. Vai diminuir a funcionalidade? Vai diminuir alguma substância? Vai diminuir o valor dele? Não vai. O dinheiro vai ser dinheiro. Se eu der uma nota de 100 ou 10 notas de 10, serão R$ 100 do mesmo jeito. Então, por isso, ela é uma obrigação divisível. Certo? Bom, mas e se eu tiver mais de um devedor ou mais de um credor? Abram aí o artigo 257 do Código Civil de vocês. O artigo 257 diz o quê? Havendo mais de um credor ou mais de um devedor na obrigação divisível, esta se presume dividida em tantas obrigações iguais e distintas, quantos os credores ou devedores. Então, a não ser que seja pactuado
olha, você vai pagar um tanto e eu vou pagar outro, presume-se que ela é distribuída em partes iguais. Então, se eu tenho uma obrigação com 2 credores e um único devedor, o devedor deve dar metade para cada. Então, eu devo R$ 100 para 2 pessoas. Eu devo R$ 50 para cada uma delas. Ou eu tenho um credor e temos 2 devedores. Então, imaginem que eu devo R$ 1.000. Eu e o professor Douglas devemos R$ 1.000 para o banco, juntos. Fizemos uma dívida juntos. Então, nesse caso, o valor da dívida é R$ 500 para cada um. Então, se presume que cada um será dividida aquela parte. Se somos em 2 devedores, dividimos em 2. Se somos em 3 devedores, dividimos em 3, a não ser que no nosso contrato venha pactuado de forma diferente. Aí fica fácil, porque a obrigação divisível, ela é mais fácil, né? A gente só divide. Se eu tenho 3 devedores e eu tenho que entregar 120 sacas de café, cada devedor tem que entregar 40 sacas para o meu credor. Agora, a obrigação indivisível, ela já é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque é aquela que eu tenho um objeto que eu não posso dividir. Porque se eu dividir o meu objeto pela própria natureza, ou por algum motivo de ordem econômica, ou por uma razão que foi determinada em lei, ou no meu negócio jurídico, eu combinei que não poderia ser divisível, eu tenho que cumprir essa obrigação por inteiro. Eu não posso dividir o meu objeto. Abram aí o artigo 258 do Código Civil. O artigo 258 do Código Civil, ele vai falar sobre essas obrigações indivisíveis. Por exemplo, eu tenho como dividir um cavalo? Não tenho. Eu tenho como dividir um carro? Não tenho. Então, não vai admitir o fracionamento, tá? E essa indivisibilidade do meu objeto, ela pode ser dividida em algumas espécies. Que espécies? Ela pode ser uma indivisibilidade natural, ela pode ser uma indivisibilidade legal, ela pode ser uma indivisibilidade convencional. A indivisibilidade natural é aquela que decorre da própria natureza do objeto. Ele é assim, é a natureza dele. A natureza dele não permite divisão. O cavalo, ele é inteiro. Não tem como dividir um cavalo. Um carro, não tem como eu dividir um carro. Eu vou ter que entregar ele inteiro. Um médico que foi contratado para realizar uma cirurgia plástica do meu nariz, ele não pode fazer só metade do meu nariz. Ou que foi contratado esse médico para colocar silicone, ele pode só colocar em um seio e no outro não? Não, ele não pode. Ele tem que fazer por completo, não é divisível e sim indivisível. Um relógio, tem como entregar um relógio pela metade? Não tem que entregar ele inteiro. Um documento, posso pegar uma certidão de casamento e dar só metade? Não, eu tenho que dar inteiro. Então, pela sua própria natureza, esse objeto não vai permitir a divisão dele. Ele tem que ser entregue inteiro. Mas também, esse objeto, ele pode ter uma indivisibilidade legal. Como assim? Essa prestação, naturalmente, ela seria divisível. O objeto dela daria para dividir. Mas a lei determinou que não, que naquele caso específico não pode dividir. Por exemplo, o José é citado para pagar a pensão alimentícia, 3 meses de pensão alimentícia atrasado. Ele pode pagar fracionado, pago metade, depois eu pago outra, pago só uma parte. Ele pode, numa ação de alimentos, de execução de alimentos? Não, ele não pode, porque a lei assim determinou. A lei determinou que no caso de uma execução de alimentos, em que
os alimentos estão atrasados, o devedor deve pagar esse débito integralmente. Então, a lei determinou. Era pagar dinheiro. O dinheiro pode ser divisível, mas a lei diz que, neste caso, nesta obrigação de pagar, neste caso, a lei determina que deve ser pago tudo de uma vez, certo? É por determinação legal, imposição da norma. E também temos a indivisibilidade convencional. É aquela que é convencionada pela vontade das partes. As partes assim quiseram. Então, ela poderia ser divisível, mas as partes convencionaram, acordaram, concordaram que essa obrigação não seria divisível. Como assim? Bom, a Maria comprou um carro e ela tem que pagar até o dia 15 do próximo mês 50 mil pelo carro. As partes concordaram que ela vai pagar de uma vez até o dia 15. Vejam, era dinheiro, ela poderia pagar por semana, mas as partes convencionaram que ela vai pagar os 50 mil até o dia 15. Ela pode pagar até o dia 10, até o dia 5, no dia 10, no dia 5 ou até o dia 15, mas ela tem que pagar de forma indivisível, de uma vez só, os 50 mil de uma vez só. Então, se torna indivisível também essa obrigação, certo? Essa indivisibilidade, ela também pode ser por um motivo econômico. Como assim? Imaginem, eu tenho que entregar uma pedra de diamante. Se eu fracionar esse diamante e entregar em pequenas pedrinhas, ela vai perder. Ela vai ter uma depreciação econômica. Por quê? Porque um diamante de 50 quilates, ele vai valer muito mais do que pedrinhas de, sei lá, 10 quilates, do que 5 pedras de 10 quilates. Né? Ele vai ter um valor muito mais elevado por ser uma pedra de 50. Então, pode ser que essa indivisibilidade seja por essa questão econômica, para que ela não tenha uma desvalorização, certo? Bom, então, sendo a minha obrigação indivisível, como que cada um vai cobrar a sua parte? Porque eu disse no início que nas obrigações divisíveis e indivisíveis, nós podemos ter pluralidade, ou seja, vários credores ou vários devedores. E se o meu objeto é indivisível, como que eu vou dividir? Se são vários devedores, como é que eu vou pagar essa obrigação sem dividir o meu objeto? Bom, abram aí no artigo 259 do Código Civil. Ele diz assim: havendo dois ou mais devedores, a prestação que não for divisível, ou seja, a prestação indivisível, cada um será obrigado pela dívida toda, pois não há como fracionar a cobrança. Ou seja, eu tenho um credor e eu tenho dois devedores. Os dois devedores são responsáveis pela dívida toda, porque eu não tenho como fracionar o meu objeto, eu não tenho como fracionar essa dívida. Ele é indivisível. Agora, o parágrafo único, ele traz uma ressalva. Aquele que pagar a dívida toda subroga-se nos direitos do credor. Os demais coobrigados, perante os demais coobrigados. O que isso quer dizer? Subroga-se nos direitos do credor aos demais coobrigados. Então, por exemplo, duas pessoas, elas devem um cavalo, tá? Para um credor. Qualquer um deles podem ser cobrados. Então, João e Maria devem um cavalo. João e Maria podem ser cobrados do cavalo. Ou seja, João e Maria podem ser cobrados, apenas João pode ser cobrado ou apenas Maria pode ser cobrado. Por quê? Porque João deve a dívida em sua totalidade e Maria também deve a dívida em sua totalidade. Qualquer um deles podem ser cobrados por essa dívida, porque o seu objeto, o cavalo, ele é indivisível. Mas
Se somente Maria for cobrado dessa dívida de entregar o cavalo, então João não precisa mais cobrar? Não. É aí que nós vamos ler o parágrafo único, que ele diz que eu posso subrogar os direitos do credor em relação aos demais devedores. Ou seja, se somente Maria for cobrada e pagar essa obrigação, ela vai se tornar credora do outro devedor. Ou seja, o João, neste caso, que ele não entregou o cavalo, ele deve o valor da metade do cavalo para Maria, certo? Então, resumindo, eu tenho uma obrigação indivisível, que eu tenho 2 ou mais devedores. Então, eu tenho Maria e tenho João. Cada devedor é obrigado pela dívida toda. Então, Maria é obrigada pela dívida toda, João é obrigado pela dívida toda, certo? O devedor que cumprir aquela obrigação, ou seja, o credor, desculpem, o devedor que pagar aquela obrigação, que sozinho pagar a obrigação ou cumprir a obrigação, ou mesmo que seja parte dessa obrigação, vai poder cobrar do outro devedor aquela parte. Então, ele vai se tornar credor. A Maria, se ela pagar a obrigação, cumprir a obrigação sozinha, ela vai virar credora do João. Ela vai poder cobrar do João a parte dele que ela pagou para o credor. Certo? Agora, se eu tenho vários credores ao invés de ter vários devedores, ou seja, eu tenho vários credores, várias pessoas para quem eu devo. Aí nós vamos recorrer ao artigo 260 do Código Civil. Ele fala o seguinte: se na pluralidade for os credores, ou seja, vários credores, poderá cada um desses exigir a dívida inteira. Como? Pode exigir a dívida inteira? Pode. Se eu tenho 2 credores, e eu tenho que pagar um carro para 2 credores, cada um deles pode exigir um carro de mim. Pode exigir o carro por inteiro. Não é que esse credor vai ter 2 carros. Eu não vou ter que pagar 2 carros. Eu devo um carro para João e Maria, certo? João pode me cobrar o carro todo ou Maria pode me cobrar o carro todo. Mas e aí? Se eu pagar o carro todo, o que vai acontecer? E o outro? E o outro credor? Sendo que só um recebeu, eu ainda vou continuar devendo para o outro credor? Então, eu tenho João e Maria, devo o carro para João e Maria. Maria me cobra e eu entrego o carro para Maria. Eu ainda ficarei devendo para João? O que vai acontecer nesse caso? Bom, neste caso, nós vamos olhar o resto, a segunda parte do artigo 260 do Código Civil, que diz assim: mas o devedor ou os devedores se obrigarão pagando a todos conjuntamente. Então, eu posso pagar para todos e aí eu não devo mais. Então, eu entrego o carro e falo: olha, estou quitando a dívida, João e Maria. Estou entregando o carro para vocês dois, ok? Ok. Ou, inciso segundo diz assim: a um, então eu posso pagar apenas, entregar o carro só para Maria? Posso. Dando este e a Maria, ele tem que me dar um calção de ratificação dos outros credores, tá? O inciso segundo do artigo 260 diz: a um, dando este calção de ratificação dos outros credores. O que é isso? O calção de ratificação nada mais é que um documento. É um documento dizendo que o devedor somente somente vai pagar para um e vai estar desobrigado a cumprir aquela obrigação perante os outros devedores. E quem é que estará obrigado, então, a repassar a parte? O próprio credor que recebeu. Então, vamos voltar no exemplo de João e Maria, que são meus credores. Eu entrego o carro para Maria. Maria tem que me dar um documento chamado calção de ratificação.
Este documento vai me desobrigar, entregar o carro, pagar essa minha obrigação para o João, certo? E João que cobre de Maria, mas não mais de mim. Entenderam? Mas aí, o que vai acontecer se somente um credor receber a obrigação, se a minha obrigação é indivisível? Então, eu entreguei o carro para Maria e o João. Aí, o João vai exigir da Maria a parte dele em dinheiro. Então, a Maria pegou o carro, um carro de 50 mil. O João pode exigir os 25 mil em dinheiro da Maria e não mais de mim, porque a Maria me deu o documento que se chama calção de ratificação, que me desobrigou a pagar para o João, a continuar devendo para ele. Ele não é mais o meu credor, certo? Então, era isso que eu tinha para falar das obrigações divisíveis e indivisíveis.